Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o nosso foco, olha só, são os fundamentos da biblioteconomia e da ciência da informação. A gente está usando como guia um material didático bem interessante, organizado pela Marisa Russo, lá em 2010, sabe? Que foi base para o curso da UFRJ de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação. E a gente vai fazer uma viagem, assim, bem legal. Vamos partir daquela ideia de organizar livros em caixas, que deu origem ao nome biblioteconomia, né? Passar por lugares icônicos como a Biblioteca de Alexandria e chegar até os desafios de hoje para gerenciar tanta informação nesse mundo digital. Exato. E é fundamental entender essa trajetória, sabe? Não é só uma questão de nostalgia, de livro antigo. É, na verdade, compreender a estrutura que sustenta o jeito como a gente navega e dá sentido para esse fluxo constante de informação hoje em dia. Então, a nossa missão aqui é explorar um pouco como essas áreas surgiram, como elas evoluíram com um olhar especial para o Brasil, claro, e o que significa, afinal, ser um profissional da informação atualmente. Certo. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Talvez pelos conceitos mais básicos. Aquela matéria-prima de tudo. O que diferencia mesmo dado, informação e conhecimento? Parece simples, né? Mas a própria fonte já adianta, citando Davenport, que é uma distinção nitidamente imprecisa na prática. Exatamente, a linha é bem tênue. Mas, assim, a hierarquia clássica ajuda a gente a organizar o pensamento, né? O dado seria o registro bruto, sabe? Isolado, tipo um símbolo, uma observação. Choveu. Ponto. Aí vem a informação. É o dado com um contexto, organizado com um propósito. Aquilo que reduz a incerteza. Tipo, choveu 15 milímetros ontem na cidade X, medido pelo pluviômetro Y. É a matéria-prima para a gente gerar conhecimento. E, por fim, o conhecimento, que é quando essa informação é internalizada, processada pela nossa cabeça mesmo, combinada com a nossa experiência, nossos valores, e que permite a gente tomar decisões ou criar algo novo. Opa, sabendo que choveu pra caramba, não vou per estrada de terra. É informação que realmente, sabe, agrega valor. O texto traz uns exemplos ótimos para ilustrar isso, né? Aquela frase, Paris é fascinante. Só vira informação se a pessoa tiver uma referência do que é Paris e, claro, do que fascinante significa para ela. E a tal da alegoria de Searle, com a tabela em chinês, mostra bem isso. Para quem não lê chinês, são só dados rabiscos. Mas para quem entende, aí vira informação. E tem um ponto crucial que o material ressalta. O computador guarda dados, representações. A informação e o conhecimento, esses acontecem na nossa mente. Isso mesmo. E dentro do conhecimento ainda tem aquela distinção importante, né? O explícito, que é o que a gente consegue registrar, colocar num livro, num manual, num banco de dados, e tem o tácito, que é mais complicado. Tá na experiência, no jeito de fazer das pessoas, na intuição. Esse conhecimento tácito, olha, é visto como o grande ativo das organizações, o ouro. Mas é um desafio enorme conseguir capturar isso e compartilhar. Muitas iniciativas de gestão do conhecimento ficam patinando aí nessa dificuldade. Essa dificuldade em capturar o tácito, nossa, parece um problema que persiste, né? Mesmo com tanta tecnologia hoje para registrar, para comunicar, por que ainda é tão complexo assim? É, porque o conhecimento tácito está muito, muito ligado à experiência individual, sabe? Ao contexto, à prática mesmo. A tecnologia ajuda, claro, ajuda a registrar o resultado de quando a gente usa esse conhecimento, ou então a conectar pessoas para que elas compartilhem. Mas a transferência daquela habilidade específica, daquele insight que às vezes nem a própria pessoa sabe explicar direito, isso continua sendo um gargalo. É mais uma questão de cultura na organização, de interação humana, do que só de ferramenta. Entendi. Faz sentido. E essa ideia de interação, de troca, leva a gente direto para o processo de comunicação, né? Que é como esses dados, informações e conhecimentos circulam por aí. O material até enfatiza que não é um processo linear, simples assim. De forma alguma. Os nossos modelos mentais, sabe, nossas crenças, valores, experiências passadas, funcionam como filtros, e eles distorcem tanto a codificação, ou seja, o que a gente quer dizer, quanto a decodificação, o que o outro lado entende.
O exemplo do acidente com a BMW no texto é ótimo para isso. Uma pessoa foca no prejuízo material, na lataria amassada, outra no motorista que foi imprudente, uma terceira na árvore antiga que, coitada, foi derrubada. É a mesma mensagem, mas com múltiplas interpretações. E existem várias barreiras, né? O que a gente pensa, o que a gente de fato diz, o que o outro escuta, o que ele entende, o que ele lembra depois e o que ele repassa para frente. Em cada etapa dessa, alguma coisa pode se perder ou se transformar completamente. O texto menciona rapidinho aqueles modelos clássicos, né? O de Aristóteles, bem simples, emissor, mensagem, receptor, e o de Shannon e Weaver, que já trouxe a ideia de canal, código, ruído, pensando lá na comunicação telegráfica, né? Mas também aponta a crítica do Lecoadic sobre a limitação de aplicar um modelo puramente matemático para a comunicação humana, que é muito mais rica, cheia de nuances. Sim, com certeza. E o Lecoade propõe um modelo mais dinâmico que ele chama de ciclo da informação. Basicamente são 3 momentos interligados: a construção, que é a produção da informação, a comunicação, que é a disseminação, fazer chegar aos outros, e o uso, que é quando a gente assimila, aplica e a partir disso pode até gerar uma nova construção. É um ciclo que não para, sabe? Uma etapa alimenta a outra. Isso formaliza algo que a gente percebe no dia a dia. O conhecimento não é estático. Ele está sempre sendo gerado, compartilhado, retrabalhado. A própria ciência funciona assim, né? Publica, outro lê, critica, melhora, publica de novo. E, historicamente, quais foram as disciplinas que já lidavam com esses processos, mesmo antes da gente falar em ciência da informação? O material aponta algumas que vieram antes, as precursoras. Sim, principalmente 4. A bibliotecologia, a arquivologia, a museologia e a documentação. O interessante de notar é que, lá no início, o foco delas era muito forte no suporte físico. O livro na biblioteca, o documento no arquivo, a peça no museu. A informação que estava ali era importante, óbvio, mas a gestão girava muito em torno do objeto em si. Você podia detalhar um pouquinho mais a trajetória de cada uma, especialmente a documentação que parece ter tido um papel bem chave nessa transição de foco, né? Do objeto para a informação. Claro, vamos lá. A biblioteconomia, né? Biblioteca mais nomos, gestão. Ela evoluiu de um foco inicial no acervo, na instituição em si, para um foco maior no serviço ao leitor. Isso ficou mais forte a partir da criação da ALA, a American Library Association, lá em 1876. A arquivologia se consolidou na preservação de documentos, principalmente para fins de prova, de administração e para memória mesmo, com princípios bem próprios. A museologia, que era centrada nas coleções de objetos, também foi se abrindo mais para o público, para o acesso, até o acesso virtual hoje em dia. Agora a documentação. Essa surge ali no finalzinho do século XIX, com aquela explosão de publicações científicas, técnicas, depois da Revolução Industrial. Foi realmente um divisor de águas. E aí tem 2 figuras centrais, Paul Otlet e Henri Lafontaine. Eles não só criaram ferramentas super importantes como a CDU, a Classificação Decimal Universal, e idealizaram o controle bibliográfico universal, mas eles também ampliaram o conceito de documento. Para eles, documento era qualquer registro de informação, não só o livro. E tiveram aquela visão ambiciosa do Mundanium, um projeto maluco para a época, de reunir e interligar todo o conhecimento mundial em fichas catalográficas. Nossa, essa ideia do Mundanium é quase uma internet de papel lá no começo do século XX. É realmente impressionante. Mostra uma visão muito, mas muito à frente do tempo deles, né? Totalmente. É um dos pontos mais fascinantes dessa história, eu acho. O Outlet imaginou o acesso remoto ao conhecimento décadas antes da tecnologia que ia viabilizar isso. Mostra que a necessidade de organizar, de conectar informação em larga escala, ela veio antes da própria tecnologia digital. A documentação foi fundamental para a gente começar a pensar a informação de forma mais abstrata, sabe? Para além do livro físico, preparou o terreno para a ciência da informação. E aí, falando na biblioteconomia especificamente, quais foram os marcos mais importantes dessa evolução, tanto lá fora quanto aqui no Brasil? O texto menciona vários. Globalmente, a gente pode citar, claro,
à escala da Biblioteca de Alexandria, né? Mesmo com o fim trágico. A preservação do conhecimento nos mosteiros medievais, o impacto que foi assim, revolucionário da imprensa de Gutenberg, que multiplicou exponencialmente a quantidade de livros na Europa, daí o surgimento das grandes bibliotecas nacionais, a Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a história começa com as bibliotecas das ordens religiosas, claro. Mas o marco zero mesmo é a chegada da Biblioteca Real Portuguesa em 1808, fugindo de Napoleão. Essa biblioteca deu origem à nossa Biblioteca Nacional, a BN, fundada oficialmente em 1810. E como é que a profissão se desenvolveu por aqui? Parece que a gente teve influências diferentes em momentos diferentes, né? Sim, teve isso mesmo. Tivemos uma fase inicial de profissionalização lá na BN, na gestão do Ramis Galvão, que foi muito influenciada pelo modelo francês, da École des Chartes. Um modelo mais humanista, focado na erudição, na história do livro. Depois, ali a partir dos anos 30, veio uma influência norte-americana muito forte, com um curso no Mackenzie, figuras como Rubens Borba de Moraes, a Escola Livre de Sociologia e Política, a LSP. Aí o enfoque ficou mais técnico, mais voltado para métodos, para processos de organização. A criação de órgãos como o INL, o Instituto Nacional do Livro, e a expansão dos cursos de graduação pelo país, o UFBA, o FRGS, o FMG, várias outras, ajudaram a consolidar a área. E um marco legal, assim, fundamental foi a Lei 4.084, de 1962. Foi ela que regulamentou a profissão, exigindo nível superior, e aí veio a criação do Conselho Federal de Biblioteconomia, o CFB, que é o órgão que normatiza e fiscaliza até hoje. E enquanto a biblioteconomia ia se consolidando, se estruturando, surgiu a ciência da informação, a CI. Qual foi o gatilho para essa nova área aparecer? Olha, o contexto do pós-Segunda Guerra foi crucial. A Guerra Fria, a corrida espacial, houve um investimento maciço em ciência e tecnologia. E isso gerou uma nova explosão da informação, principalmente a científica. Ficou muito claro que as formas tradicionais de organizar e, principalmente, de recuperar documentos já não davam mais conta do volume e da velocidade. O Vannevar Bush, já em 1945, num artigo famoso, idealizou o MEMEX, que seria uma espécie de extensão da memória mecanizada, para ajudar a lidar com esse volume todo. A CI surge dessa necessidade, sabe? De entender a informação de uma forma mais científica e de desenvolver métodos mais eficientes para o tratamento e para a recuperação dela. Entendi. E quais foram as bases teóricas, assim, os marcos que consolidaram a CI como um campo de estudo próprio? Bom, ela bebeu muito da fonte da documentação, que a gente já falou, das pesquisas em recuperação da informação, a RI, que estavam começando a engatinhar com os computadores, e também da teoria matemática da informação do Shannon e o Weaver. Embora, como a gente já mencionou, com várias ressalvas sobre aplicar isso diretamente à comunicação humana, né? Lá no Reino Unido, o termo cientistas da informação se popularizou com a criação do IES, o Institute of Information Scientists, em 1958. O marco importante foi uma conferência no Georgia Institute of Technology em 1962, onde o pessoal se reuniu para tentar definir o campo. As definições do Jesse Shera e do Harold Barkow, que focam no estudo das propriedades, do comportamento, do fluxo da informação em todo o ciclo dela, se tornaram referências clássicas. De documentação para ASIS, Sociedade Americana para a Ciência da Informação, também foi um símbolo forte dessa consolidação. E como é que a CI chegou e se estabeleceu aqui no Brasil? Qual foi o caminho? Aqui, a criação do IBBD, o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, em 1954, que depois virou o IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, foi absolutamente fundamental. O IBICT foi o grande motor. Lançou primeiro o mestrado em CI do país, lá em 1970. Lançou a revista Ciência da Informação em 72, que é super influente até hoje, e se tornou o principal órgão de pesquisa e fomento na área. A criação da ANSIB, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, em 1989, também foi um passo importante para consolidar a comunidade de pesquisadores. E é interessante notar que, na classificação do CNPq, a CI está lá nas Ciências Sociais Aplicadas,
Isso reflete bem a natureza interdisciplinar dela. E essa interdisciplinaridade é chave mesmo. A CI conversa com a linguística, com a computação, com a psicologia cognitiva, a sociologia, a administração. É um campo muito rico por causa disso. Os paradigmas dela também foram evoluindo, né? Do foco inicial no fluxo, nos sistemas de informação, passando pela influência gigantesca da tecnologia, até chegar nas discussões mais atuais sobre o papel social da informação, sobre questões éticas, políticas. Aquela genealogia proposta pelo Sambaqui, biblioteconomia, bibliografia, documentação, CI, ilustra bem essa evolução, essa especialização do olhar sobre o fenômeno informacional. O foco mudou do objeto, do documento físico, para o processo informacional em si, de forma mais abstrata e abrangente. E é simplesmente impossível falar dessa evolução toda sem mergulhar fundo no impacto das TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação. A informática não foi só mais uma ferramenta. Ela revolucionou tudo, certo? Completamente. Revolucionou é a palavra. Desde aqueles mainframes gigantes que ocupavam salas inteiras, até os smartphones que a gente carrega no bolso hoje. A informática transformou radicalmente a forma como a informação é criada, como ela é processada, armazenada, disseminada e principalmente recuperada. Pensando no ciclo da informação, ela trouxe uma velocidade e uma automação incríveis para tarefas como catalogação e indexação. Mas o impacto maior, talvez, tenha sido o mesmo na recuperação e no acesso. Aquela ideia de biblioteca sem paredes se tornou uma realidade palpável por causa da tecnologia. E quais foram as aplicações mais marcantes das TICs nesse campo da biblioteconomia e CI? O texto lista várias redes, sistemas. Sim, são muitas. A área de recuperação da informação, RI, ganhou sistemas automatizados muito poderosos. Desde aqueles pioneiros que acessavam bases de dados online lá nos anos 70, até o web e os motores de busca que a gente usa todo dia. As redes cooperativas se tornaram viáveis em larga escala, permitindo que bibliotecas compartilhassem registros catalográficos, o que economiza um trabalho enorme e também o acesso a documentos que não estavam na coleção local. Aqui no Brasil, a gente tem exemplos muito duradouros, como o CCN, o Catálogo Coletivo Nacional, e o Comute, o Programa de Comutação Bibliográfica, ambos coordenados pelo IBICT há décadas. Além de iniciativas setoriais importantes, como a Bireme na área da saúde, e portais que hoje são essenciais para a pesquisa, como o portal da CAPES, com milhares de periódicos científicos, e a BDTD, que reúne teses e dissertações das universidades. A longevidade e a capacidade de adaptação dessas redes é algo notável mesmo. E tem também os sistemas de gerenciamento de bibliotecas, né, que evoluíram pra caramba. O MicroEases, distribuído pela Unesco e pela IBICT, foi super popular na América Latina por muito tempo, democratizou a automação. Hoje, a gente tem sistemas integrados muito robustos, tanto internacionais quanto nacionais, Pergamon, Sofia, Aleph, e tantos outros que automatizam desde a compra do livro até o empréstimo para o usuário, passando pela catalogação, pelo catálogo online. Surgiram também opções de software livre importantes, como o Bibliolivre. E a gestão eletrônica de documentos, a GED, abriu todo um novo campo de atuação para esses profissionais, gerenciando documentos digitais nas empresas. Nossa, essa avalanche tecnológica toda só reforça algo que o material menciona bastante, né? A necessidade absoluta de educação continuada para os profissionais da área. Não dá para ficar parado, senão fica para trás muito rápido, né? Sem dúvida alguma. A adaptação tecnológica tem que ser constante. E isso leva a gente direto para a transformação do próprio perfil profissional. Como é que essa figura do bibliotecário, do profissional da informação, evoluiu aqui no Brasil? O texto descreve uma trajetória bem interessante. Sai daquele bibliotecário mais erudito, clássico, né? Passa por um perfil bem técnico, focado nos métodos de organização. Depois vem o pesquisador, com a chegada da pós-graduação, o agente cultural atuando mais nas bibliotecas públicas, até chegar numa visão mais ampla do profissional da informação e, mais recentemente, a emergência do profissional autônomo, do consultor, do empreendedor, até a própria nomenclatura, né, bibliotecário versus profissional da informação, gerou debates e isso reflete essa ampliação de escopo. Exato. E esse profissional hoje atua no que a gente chama de sociedade da informação, aquele conceito que discute o papel central da informação
na economia, na cultura, na sociedade como um todo. Nesse cenário que é bem complexo, o profissional precisa desempenhar múltiplos papéis. A Tarapanov listou vários. Não é só organizar e preservar, e agora tem o desafio do digital, mas também conectar pessoas e fontes de informação, empreender novos serviços, agregar valor à informação bruta, atuar na inclusão digital e informacional, que a gente chama de competência em informação, entender o valor econômico da informação e participar ativamente da sua criação e disseminação. É muita coisa. E nesse contexto todo, surge forte a ideia do bibliotecário gestor. Por que essas habilidades de gestão se tornaram tão cruciais assim? Olha, porque as unidades de informação, sejam bibliotecas, centros de documentação, arquivos, o que for, são organizações complexas. Elas têm recursos limitados, pessoas, dinheiro, tecnologia, que precisam ser gerenciados de forma eficiente para atingir os objetivos e, principalmente, para atender bem às necessidades dos usuários. Não basta mais ser só um técnico excelente ou um especialista no acervo. É preciso saber planejar, liderar equipes, negociar, captar recursos, fazer marketing dos serviços, avaliar resultados. O foco mudou muito. Saiu daquela organização interna, da cadeia do livro, para uma gestão mais estratégica, voltada para o usuário, para o impacto que a informação pode ter. É interessante até notar como a evolução da própria teoria da administração, lá de Taylor, passando pelas relações humanas, qualidade total, até a gestão do conhecimento, encontra paralelos na forma como as bibliotecas passaram a ser gerenciadas. E quais seriam, então, as competências essenciais para esse profissional hoje em dia? O que não pode faltar? O material cita o trabalho da Marshall, que destaca algumas coisas-chave. Orientação para o serviço, para o cliente, capacidade de aceitar desafios, de sair da zona de conforto, saber trabalhar em equipe, colaborar, ter liderança e ser flexível, adaptável. E as recomendações que a própria Marisa Russo fez lá no final dos anos 90 continuam super pertinentes hoje. Buscar educação continuada, sempre. Desenvolver capacitação gerencial, dominar as TICs que são relevantes para a área, participar ativamente de redes profissionais e investir em pós-graduação para se aprofundar e para pesquisar. Com todas essas transformações no perfil, nas competências, como é que ficou o mercado de trabalho? É um cenário de muitas oportunidades ou tá mais para muitos desafios? Ou os dois? Eu diria que os dois, com certeza. O texto, se baseando num trabalho da Valentim, lá de 2000, mas que ainda faz sentido, oferece uma segmentação útil para a gente pensar nisso. Existe o mercado tradicional, que ainda é, sim, a maior fatia, que são as bibliotecas públicas, embora muitas vezes com problemas sérios de estrutura, função desviada, as bibliotecas escolares, geralmente muito carentes de investimento, de pessoal qualificado, é um foco de luta do CFB para tentar mutar essa realidade. As universitárias, que costumam ser mais consolidadas até pelas avaliações do MEC, e também as especializadas em empresas, institutos de pesquisa, centros culturais, arquivos e museus. Este é o clássico. Depois tem o que a Valentim chamou de mercado existente, mas não ocupado. O que é isso? São espaços onde a expertise do profissional da informação seria muito valiosa, mas que nem sempre são preenchidas por ele. Isso inclui vagas até nas próprias bibliotecas tradicionais, que às vezes são ocupadas por leigos, mas também em editoras, em livrarias, atuando como um consultor literário, por exemplo, em empresas que precisam organizar sua informação interna, mesmo sem ter uma biblioteca formal, em provedores de conteúdo na internet, em desenvolvedores de bases de dados e, claro, a atuação como consultor ou autônomo, que tem crescido bastante. E, finalmente, as tendências, que seriam o mercado potencial. Basicamente, é qualquer ambiente que lide de forma intensiva com criação, gestão e uso estratégico da informação. Atuar nesse espaço exige um perfil diferente, mais proativo, ousado, flexível, empreendedor, alguém capaz de identificar necessidades informacionais e propor soluções, muitas vezes criando o próprio nicho de atuação, onde ninguém antes via a necessidade de um profissional da informação. Então, o desafio parece ser duplo: ocupar melhor os espaços que já existem e, ao mesmo tempo, criar
novos espaços, demonstrando valor, né? E a competição com outros profissionais também aumentou bastante, certo? Administradores, comunicadores, pessoal de TI. Exatamente. Profissionais de comunicação, de administração, de tecnologia, de marketing, todos eles atuam de alguma forma com informação hoje em dia. Por isso, o grande diferencial do bibliotecário, do cientista da informação, não pode ser só a reserva de mercado que ali garante. Tem que ser a demonstração de competência específica em organizar, em dar acesso, em analisar, em agregar valor à informação de uma forma estratégica, que os outros não fazem. E aí entra também o engajamento social, sabe? Atuar como um agente de inclusão, de desenvolvimento na comunidade. E a participação nas associações profissionais, nos conselhos. Isso também é fundamental para fortalecer a área como um todo e para mostrar o seu valor para a sociedade. Nossa, foi uma exploração em tanto mesmo. A gente saiu lá da guarda dos papiros e chegou na gestão complexa de fluxos digitais globais. Fica muito claro que a biblioteconomia e a ciência da informação são áreas super dinâmicas, interdisciplinares e, olha, cruciais na nossa sociedade hoje, com uma história rica e desafios constantes, especialmente nesse nosso contexto brasileiro que a gente viu. Sem dúvida alguma. E o profissional que emerge dessa análise toda é multifacetado, né? Não é mais só aquele guardião do acervo fechado na biblioteca. É um gestor, é um mediador, é um educador para competência informacional, ensinando as pessoas a buscar, avaliar e usar informação, e potencialmente é um inovador, um empreendedor da informação. A chave, me parece, é essa capacidade contínua de aprender, desaprender o que não serve mais e reaprender sempre, desenvolvendo competências técnicas, claro, mas também gerenciais e cada vez mais as humanas, comunicação, empatia, colaboração. Então, para a gente fechar, o que tudo isso significa para o futuro? Fica aqui uma provocação final para quem está acompanhando a gente. Pensando que a inteligência artificial está avançando muito rápido na organização e na recuperação de informações, qual que se torna o diferencial verdadeiramente humano, insubstituível, do profissional da informação? Como é que a gente equilibra a eficiência que a tecnologia traz com a empatia, com o pensamento crítico, com a curadoria de qualidade, com aquele papel de agente social, sabe? Garantindo um acesso que não seja só rápido, mas que seja equitativo, que seja significativo para o conhecimento, num mundo que está inundado de dados, mas que muitas vezes parece faminto por sabedoria. Onde é que está o cerne do valor desse profissional nos próximos anos, hein? Fica aí a reflexão.